Paz e bem, mais uma vez nos encontramos para a reflexão do Evangelho dos domingos desse nosso tempo pascal. E amanhã nós celebramos a Ascensão de Jesus. Bom, na verdade, rigorosamente, a Ascensão teria sido celebrada na quinta-feira. Em muitos lugares ainda é assim. Aqui no Brasil, como também em outros lugares, a Ascensão vai para o domingo seguinte. Então, por isso, nós não celebramos a liturgia do sétimo domingo da Páscoa, mas celebramos a liturgia da Ascensão de Jesus. E aí nós temos uma questão, porque o relato da Ascensão que está na memória da gente provavelmente é esse que não está no Evangelho. Ele está nos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos 1, de 1 a 11, que é a primeira leitura de amanhã. E no Evangelho a gente tem pelo ciclo trienal, ano A, ano B, ano C, cada ano um Evangelho diferente. Esse ano, como é ano A, é Mateus, ano B, Marcos, ano C, Lucas. Por que a Ascensão é agora? Bom, a Ascensão, na liturgia, ela segue um pouco a cronologia do Evangelho de Lucas. É Lucas que oferece um dado bastante simbólico de que o ressuscitado teria aparecido aos seus discípulos por 40 dias. E por isso que seria quinta-feira, né? O 40º dia depois da Páscoa. Então é quase como uma outra travessia de amadurecimento da Páscoa. Lembra que lá na Quaresma nós dizíamos que a Quaresma, ou 40 na Bíblia, ou 400, ou 4, tem a ver com essa travessia de construção da maturidade. Assim como o povo atravessou o deserto por 40 anos, na construção e no exercício maduro da sua liberdade, assim como o povo atravessou a escravidão por 400 anos, assim como Jesus ficou 40 dias no deserto, enfim, são todos esses simbolismos da travessia. E Lucas oferece esse dado de que o ressuscitado teria também aparecido aos discípulos por 40 dias. E no 40º dia, ainda em Jerusalém, ele teria reunido os discípulos e ali teria sido levado para o céu. É o que nós ouvimos na primeira leitura nos Atos dos Apóstolos. E aí depois de mais 10 dias, portanto no 50º dia, depois da Páscoa, é a festa de Pentecostes, uma festa que já existia, e é ali que Lucas guarda a efusão do Espírito Santo. Então, Páscoa, 40 dias Ascensão, mais 10 dias, portanto no 50º dia, a festa de Pentecostes com a efusão do Espírito Santo. Agora, essas marcações elas são simbólicas, elas trazem um sentido dentro delas, porque no fundo essas travessias que a gente faz, elas não são assim quantificáveis no calendário, né? A travessia de construção da liberdade, a travessia de experiência do mistério pascal, são travessias que nós exercitamos ao longo de toda a vida. Então não é mais do que marcar no calendário, interessa viver o sentido disso. Então nós vamos ler o Evangelho de Mateus, já que é ano A, Mateus 28, 16 a 20, é o finalzinho já do Evangelho. E ele diz assim: Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus tinha indicado. Bom, Mateus não conta que ele teria indicado um monte, mas conta que ele teria indicado que os discípulos fossem para a Galiléia. E quem teria indicado isso seriam os anjos que apareceram no túmulo vazio para as mulheres. Ide para a Galiléia, lá ele vai à vossa frente, e lá vós o vereis. Mateus já aprendeu isso de Marcos. Marcos já tinha dito assim, que o caminho de encontrar o ressuscitado era voltar para a Galiléia, para o começo da caminhada, lá para onde o chamado tinha sido feito. E seguindo de novo os passos do crucificado, ali nós encontraríamos o ressuscitado. Seguindo de novo os passos de sua vida e de seu ensinamento, ali nós o encontraríamos sempre. E que voltando para as Galiléias de nossa vida, para a cotidianidade da nossa vida, para a intimidade, para a familiaridade daquilo que nós fazemos todos os dias, é lá que ele nos aguardaria. Então, os discípulos fazem isso. Os 11 já estão sem Judas, né? Os 11 foram para a Galiléia, ao monte que Jesus tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. É um gesto de adoração. Portanto, já é uma confissão de fé em Mateus, uma confissão de fé no ressuscitado. Ainda assim, alguns duvidaram. Mateus sempre faz questão de dizer que esse processo de crer no ressuscitado ele é sempre gradual, ele é sempre processual, é uma coisa que vai se dando e cada qual no seu tempo. Não é que todos creem ao mesmo tempo, não é que todos compreendem ao mesmo tempo, e é assim com a gente também.
as realidades da vida se dão e cada qual no seu tempo vai assimilando e compreendendo a presença do ressuscitado lá. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Aqui duas coisas. Primeiro, no céu e sobre a terra são aquelas dobradinhas de sentido que em hebraico fazem muito sentido. Tanto que até hoje nós rezamos assim no credo, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, para dizer que é Criador de tudo. Em hebraico não se diz tudo, se diz o que é o tudo. Então, se é o céu e a terra, então é tudo. Assim como eles não dizem sempre. Eles dizem, por exemplo, o Deuteronômio diz: esta é a lei que hoje, essa é a Torá que hoje eu vos entrego. Vós a tereis sempre diante dos olhos, quer em casa, quer nos caminhos, quer deitado, quer de pé, quer no dia, quer na noite. Ou seja, o tempo todo. Então eles preenchem isso. Então quando Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra, é para dizer que toda autoridade foi dada a ele, toda autoridade mesmo. Toda ela, em tudo, em todo o tempo. Toda autoridade pertence a ele. E é autoridade, não é poder, como algumas traduções trazem. Porque autoridade e poder são coisas bastante diferentes. O poder, ele se impõe. O poder, ele obriga a partir de fora. O poder, ele impõe pela ameaça de que, se não for obedecido, ele pode fazer tal coisa. A autoridade não. A autoridade, ninguém tem que investi-la, ela brota de dentro. Ninguém tem que, como poder, ninguém tem que nomear para que alguém exerça, mas ela brota da própria vida e da autenticidade do testemunho da vida. É por isso que tem pessoas que são dotadas de uma autoridade natural. Se nós pensarmos na nossa vida, nós vamos encontrar pessoas assim, que são esse tipo de referência de uma autoridade que ninguém tem que dar nem tirar porque é dela. Pessoas que, nas comunidades, por exemplo, exercem essa palavra da autoridade com muita naturalidade, porque as pessoas buscam ali uma palavra que deve ser ouvida e considerada. Autoridade a gente poderia derivar essa palavra de vários radicais, mas poderia ser autoridade no sentido de quem favorece autonomias, não é no sentido de quem se impõe e tolhe a liberdade de alguém, mas é alguém que convida que o outro seja si mesmo, alguém que dá espaço ao outro para que o outro seja tudo aquilo que ele pode ser. Esse é o valor da autoridade. É alguém que cuida para garantir ao outro as condições que ele necessita para ser tudo aquilo que de melhor ele pode ser. Portanto, uma pessoa que exerce autoridade não é aquela que é temida, mas é aquela que é considerada como um testemunho qualificado que me convida e que me apela para que eu seja uma pessoa também de estatura, também de grandeza de coração. Se for assim, faz sentido a palavra grega que está aqui, que é exousia. Ousia é o ser, é aquilo que é. Ex é para fora. Então, exousia é daquilo que se afasta para dar ao outro espaço de ser. Não que tolhe, não que obriga, não que esmaga, mas que reconhece e protege o caminho do outro para que o outro possa ser. Então, a Jesus toda a autoridade foi dada no céu e na terra. Portanto, diz Jesus: ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. É interessante a ordem que esse mandamento tem. Ide, fazei discípulos meus todos os povos, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinai a observar tudo o que eu vos ordenei. Observe que essa pedagogia, ela começa com a missão. Começa com ide. Não é vinde quem quiser, mas é ide vós, para poder anunciar a eles essa boa notícia, essa boa nova que você viveu e que encantou o seu coração. Então vão. Ide para quê? Para ensinar a observar tudo o que eu vos ordenei? Não. Ide para fazer todos os povos discípulos meus. Fazer discípulo de Jesus, em Mateus, tem precedência a ensinar aquilo que ele ensinou. Ou seja, primeiro interessa estabelecer com ele uma relação de discípulo para o mestre. Depois é que vem a seu tempo ensinar aquilo que ele nos ensinou. Mas primeiro significa colocar as pessoas numa relação íntima com ele, na relação de discípulo. Essa é a finalidade primeira da missão. Essa é a finalidade primeira de qualquer ação pastoral.
Essa é a finalidade primeira da ação da igreja. Então, ide, fazei discípulos, ou seja, estabeleçam entre os povos relação com o Senhor, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, primeiro coloca para dentro da comunidade, para dentro de casa, primeiro faça do outro seu irmão na fé, para aí sim, ensinando a observar tudo o que eu vos ordenei. Porque, é claro, depois que você estabeleceu com ele uma relação de discípulo, depois que você já está na relação da comunidade, dos irmãos que creem em Jesus, que se acolhem mutuamente, que se respeitam, que se encorajam nessa relação de seguimento, aí sim é hora de amadurecer e observar aquilo que ele nos ensinou. Eu tenho a impressão de que às vezes, seja na nossa catequese, seja na missão, seja na atuação da igreja na sociedade, a gente inverte um pouco essas coisas. Primeiro a gente quer ensinar tudo aquilo que ele nos ordenou, a gente quer impor uma série de condições para depois, se sobrar tempo, tornar as pessoas discípulas dele, convidar a relação do discipulado. Em Mateus é o contrário. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E aí nós compreendemos que o sentido da ascensão não é tanto um distanciamento de Jesus, não é tanto uma ausência de Jesus, embora o ressuscitado será sempre essa presença meio ausente, será sempre esse silêncio, esse vazio no qual nós encontramos a presença, não óbvia, não imediata, mas uma presença assim discreta, silenciosa, com ares de ausência, quase uma saudade. Mas o sentido da ascensão não é distância, não é ausência. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo, como quem diz, para sempre. E aí, por causa dessa esperança, a gente até hoje caminha iluminado por ela. E por mais que nossos caminhos às vezes sejam difíceis, por mais que nossos caminhos sejam incertos, por mais que nossos caminhos sejam escuros, a gente sabe que não caminha só. A gente sabe que caminha guiado pela luz do olhar dele. A gente sabe que caminha encorajado pelos passos dele e acompanhado pela companhia dele, que caminha conosco todos os dias até o fim do mundo. E aí, no Evangelho de Mateus, depois vai dizer que Jesus foi então levado para o céu. O relato, como disse, que nós temos bem vivo na memória é esse outro aqui. Veja que em Mateus a ascensão acontece na Galileia, cumprindo aquilo que o jovem tinha mandado em Marcos e que o anjo mandou em Mateus, que é voltar para a Galileia. Em Lucas, não. Em Lucas, que é essa cronologia da ascensão que nós seguimos na liturgia, os Atos Apóstolos dizem assim: no meu primeiro livro ao Teófilo, o primeiro livro era o Evangelho, né? No meu primeiro livro ao Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. De fato, Lucas conta a ascensão duas vezes. Ele conta no final do Evangelho e vai contar aqui de novo no começo dos Atos Apóstolos. Porque em Lucas, a ascensão de Jesus marca uma transição de tempo. Marca a transição do tempo do cumprimento das promessas em Jesus, aí vem a ascensão, para o tempo do anúncio dessas promessas cumpridas na vida dos discípulos, que é o tempo da igreja, são os Atos dos Apóstolos. O grampo desses dois tempos, das duas obras, é a ascensão. Foi a eles, aos apóstolos que ele escolheu, foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois de sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias, aqui está o dado, durante 40 dias apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Não exatamente com essas palavras, mas de fato, em Lucas 24, no final do capítulo, ele realmente dá essa instrução de que os apóstolos não se afastem de Jerusalém. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos, os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Veja que o discípulo pergunta sobre uma instalação histórica, uma restauração histórica do reino de Israel, e Jesus responde com uma resposta escatológica,
dizendo que mais importante do que instalar o reino de Israel, não nos cabe saber os tempos de realização daquilo que o Pai estabeleceu, que é muito mais do que a instalação do reino de Israel. Mas recebereis o poder do Espírito, é isso que interessa, o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Esse será o itinerário dos Atos Apóstolos, que cai na prova, né, Douglas? Como é que é o itinerário dos Atos Apóstolos? O caminho de que a palavra e o Espírito percorrem de Jerusalém até os confins do mundo, até todo o mundo. Então, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. De modo que nada sobra para fora ou excluída dessa palavra e desse Espírito. E depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu, à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não mais podiam vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco, como no túmulo vazio. É a segunda vez que os discípulos são tomados por um vazio. Lá, o túmulo, agora, a visão do ressuscitado. E disseram: Homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. E aí o texto continuaria dizendo que eles voltaram para Jerusalém e ali permaneceram até a descida do Espírito Santo no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos. Esse é o relato que está na nossa memória. Prudente Neri, nosso irmão, fazia uma leitura bastante bonita da Ascensão. Ele dizia assim, que quem já perdeu alguém que ama muito na vida, seja porque a morte o levou, seja porque a vida levou por outros caminhos, certamente experimentou isso que os discípulos também experimentaram. Esse caminho de uma ausência, mas que é ao mesmo tempo uma presença. Esse caminho de que você se põe à mesa e parece que a pessoa lá está. Você parte para o trabalho e parece que a companhia dela também está lá. Você se deita para dormir e parece que a presença dela te acompanha o tempo todo. É como se a presença daquele que se foi, agora que ele se foi, estivesse mais vivo do que nunca. E a cada passo da vida ele ressurgisse diante dos seus olhos, ainda mais belo, ainda mais presente, ainda mais importante em tudo aquilo que ele significa. Mas chega uma hora em que a gente, mesmo doendo a saudade, mesmo querendo ter junto de si essa presença meio ausente, essa ausência meio presente, chega uma hora que a gente tem que levantar os olhos de novo, que a gente tem que entender que para quem amou de verdade não dá para viver de saudade, e por isso é preciso deixar que a pessoa se vá, é preciso permitir que essa presença se vá, que ela não permaneça diante de nós como um fantasma a assombrar, mas que ela se vá para se tornar uma força dentro de nós que nos impulsione, que ela saia da nossa frente, do nosso caminho, para que a nossa vida possa seguir. E parece que é verdade. E o Prudente dizia, esse momento é como a ascensão. Depois de 40 dias de uma travessia de maturidade, que na vida da gente às vezes dura mais que isso, há quem diga que dure meses ou anos, dependendo do tipo de experiência da morte, chega uma hora em que essa presença precisa ir, para que a vida possa retomar o seu caminho. E até por honra e por amor a essa pessoa que a gente ama e que a saudade parece querer trazer de volta, por amor a ela é preciso permitir que a vida siga com tudo aquilo que a vida tem para ser vivida. Nessa hora nós colocamos definitivamente essa presença e essa história no coração do Pai. Isso é a ascensão. E é só a partir daí que a gente pode sentir que essa presença dele não é mais um interdito, mas é uma força. Não é mais a visão do ressuscitado, mas é o Espírito dele que nos impulsiona. Se assim for, que os tempos de ausência dele possam ser vividos por nós como experiências dessa sua ascensão, de não tê-lo mais diante dos olhos, mas de tê-lo dentro de nós, como uma força que nos impulsiona, como diz os jovens de branco nos Atos dos Apóstolos, homens da Galileia, vai ficar olhando para cima aqui até que dia. Do mesmo jeito que ele foi, ele volta para junto de vocês. E aí nessa hora já não depende dele. Aquilo que ele podia fazer por nós, ele já fez. Nessa hora depende de nós e da nossa coragem de assumir a nossa vida com a mesma vontade, com a mesma liberdade com a qual Jesus assumiu a sua e assumiu a nossa na sua. Que esse nosso tempo que pede de nós uma resposta de fé tão sólida e tão profunda nos seja
um encorajamento para, agora que o Senhor sobe para o céu, que nós assumamos essa sua missão, essa sua palavra, esse seu Espírito, para sermos nós no mundo a presença dele. Paz e bem. Paz e bem, bem-vindo. Como é? Começa? Esqueci. Assim. Deu um branco agora. Acontece.